Toda vez que você reage, você se revela. E tem gente ao seu redor que está lendo isso em tempo real. Não estou falando de reações óbvias, grito, choro, explosão. Estou falando do que acontece antes disso. O ligeiro endurecimento da mandíbula quando alguém te interrompe. A velocidade com que você responde uma mensagem depois de ser ignorado. A forma como você ri um segundo antes do que deveria, quando se sente inseguro num grupo. Esses sinais não precisam ser grandes para serem lidos. Precisam apenas existir, e eles sempre existem. O que poucas pessoas compreendem é que emoções não controladas não são apenas um problema interno, são um problema de exposição. Cada reação automática que você tem é um mapa da sua estrutura psicológica entregue de graça para quem souber observar. Seus pontos sensíveis, o que te ameaça, onde seu ego é mais frágil, o que você precisa que os outros pensem de você, tudo isso se comunica sem que você abra a boca para revelar nada intencionalmente. E o mais perturbador não é que pessoas mal intencionadas usem isso contra você. O mais perturbador é que você entrega essa informação para todo mundo, indiscriminadamente, o tempo inteiro, sem perceber. Então a questão não é aprender a sentir menos. Quem tenta sentir menos só aprende a suprimir, e supressão é uma dívida que cobra juros na hora mais inconveniente. A questão real é outra. O que separa alguém que é governado pelas próprias emoções de alguém que as usa como informação? Porque sim, emoções são informação, das mais precisas que existem. O problema é que a maioria das pessoas as trata como ordens. Pensa no que acontece num conflito comum. Alguém diz algo que te atinge, uma crítica velada, um comentário que diminui o que você fez, um silêncio onde deveria haver reconhecimento. Em fração de segundo, antes de qualquer pensamento consciente, algo dispara. Não é raiva ainda, é mais como um alarme. O sistema nervoso avalia, isso é uma ameaça? E na maioria das vezes, especialmente em ambientes sociais, a resposta é sim. Porque qualquer coisa que ameace a imagem que as outras pessoas têm de você é tratada neurologicamente de forma semelhante a uma ameaça física. Isso não é fraqueza, é arquitetura. O cérebro humano foi calibrado por centenas de milhares de anos de vida em grupo, onde rejeição social tinha consequências reais de sobrevivência. O problema é que esse sistema não foi atualizado. Ele ainda reage a uma crítica numa reunião de trabalho com a mesma urgência que reagiria a um predador. E quando você age a partir dessa urgência sem nenhum filtro, sem nenhum intervalo, você está sendo controlado por um mecanismo que evoluiu para um mundo que não existe mais. O que acontece em seguida é o ponto que importa. Você fala. Você se defende, ou ataca, ou explica, ou ri de forma forçada para dissimular o desconforto. E independente da forma, você acabou de confirmar para a outra pessoa exatamente onde o golpe atingiu. Você validou o ataque ao reagir a ele. Isso tem uma consequência que se acumula ao longo do tempo. As pessoas ao seu redor aprendem, mesmo que inconscientemente, o mapa do que te move. E a partir daí, interações que parecem neutras podem estar sendo navegadas com muito mais cálculo do que você imagina. O contrapeso disso não é virar uma parede. Pessoas que se tornam inexpressivas por medo de se expor criam um problema diferente. Passam a ser percebidas como frias, inacessíveis ou evasivas, o que gera desconfiança. O objetivo não é eliminar a resposta emocional. É criar distância entre o sentimento e a ação. Um espaço, mesmo que brevíssimo, onde você existe como observador do que está acontecendo dentro de você antes de decidir o que fazer com isso. Esse espaço é a coisa mais subestimada no desenvolvimento humano. Não porque seja difícil de entender,
mas porque é extremamente difícil de manter quando o que você está sentindo é intenso o suficiente para parecer urgente. Vamos falar sobre raiva, porque é onde esse princípio fica mais claro e mais difícil ao mesmo tempo. Raiva não é uma emoção primitiva no sentido pejorativo. É um dos sinais mais precisos que o sistema psicológico produz. Quando aparece, quase invariavelmente está apontando para algo que você considera injusto ou para algo que você valoriza sendo ameaçado. O problema nunca é a raiva em si, o problema é que ela comprime o tempo. Ela cria a sensação de que a resposta precisa acontecer agora, imediatamente, sem atraso, e essa urgência é o que transforma a informação útil em comportamento autodestrutivo. Quando você age a partir da raiva antes de entendê-la, você geralmente resolve a forma superficial do problema enquanto deixa a causa intacta. Pior, você comunica para o ambiente ao seu redor, o que te faz perder o equilíbrio. E ambientes sociais são adaptativos. As pessoas aprendem rapidamente onde está o gatilho e, consciente ou inconscientemente, passam a ter esse conhecimento disponível. Sentar com raiva sem agir imediatamente a partir dela é um dos exercícios mais contraintuitivos que existem, porque o impulso que ela gera é exatamente o oposto. Mas quando você aprende a fazer isso, a deixar o sentimento existir enquanto o observa, em vez de ser conduzido por ele, o que você encontra embaixo da raiva é sempre mais interessante do que a raiva em si. Às vezes é medo, às vezes é vergonha, às vezes é uma expectativa que você nunca verbalizou, mas que tratava como garantida. Essa camada mais funda é onde o problema real mora. E é também onde a solução real está. O mesmo vale para a ansiedade, que é possivelmente a emoção mais mal interpretada da vida contemporânea. Ansiedade é frequentemente tratada como um ruído a ser silenciado. Mas ela tem estrutura. Ela aponta para algo específico, uma incerteza que você não está conseguindo tolerar. Quando você consegue identificar exatamente qual incerteza está produzindo a ansiedade, você descobre que tem muito mais opções do que parecia quando estava apenas tentando fazer o desconforto parar. Não porque a incerteza desapareça, mas porque você passa a ter uma relação diferente com ela, uma relação onde você não precisa que ela se resolva para funcionar. Agora quero falar sobre algo que opera de forma muito mais silenciosa do que raiva ou ansiedade, mas que molda o comportamento de quase todo mundo com uma consistência que seria perturbadora se as pessoas parassem para observar: a necessidade de aprovação. Ela raramente aparece com esse nome. Aparece como desejo de ser compreendido, como vontade de que as pessoas ao redor reconheçam o que você fez, como sensação de que se você explicar melhor, ou com mais detalhes, ou de um ângulo diferente, a outra pessoa finalmente vai entender. Ela aparece como relutância em discordar, como tendência a suavizar opiniões antes de expressá-las, como hábito de verificar a reação do outro antes de terminar uma frase. Aqui está o que ninguém diz sobre isso. A necessidade de aprovação, quando opera acima de certo limiar, não é percebida como simpatia ou abertura pelos outros. É percebida, mesmo que de forma imprecisa e não verbalizada, como instabilidade. Como se a pessoa não tivesse um centro de gravidade próprio e precisasse do outro para se equilibrar. E instabilidade, em qualquer dinâmica social, gera o impulso oposto ao que a pessoa está buscando. Você já se justificou extensamente para alguém que não pediu explicação? Percebeu como isso raramente produz o efeito que você queria? É porque a justificativa, quando não foi solicitada, comunica antes de mais nada que você acredita precisar dela. E essa crença de que você precisa justificar para ter valor é o que a outra pessoa lê, não o conteúdo da justificativa.
Isso não é julgamento. É observação sobre como sistemas sociais processam sinais. E a leitura que um sistema social faz de você raramente está baseada no que você diz. Está baseada na estrutura por baixo do que você diz, no quanto você parece precisar que a mensagem seja recebida de determinada forma. Quem não precisa da aprovação para permanecer estável tem, paradoxalmente, muito mais facilidade de obtê-la. Não porque manipula a percepção dos outros, mas porque a ausência dessa necessidade muda fundamentalmente a forma como a pessoa se comporta. E comportamento é o que gera percepção. Agora precisamos falar sobre silêncio. Não como conceito abstrato, mas como comportamento concreto com efeitos mensuráveis. Existe uma versão de silêncio que é apenas ausência de voz, que vem do medo de dizer a coisa errada, de ser julgado, de se expor. Esse silêncio não tem peso. As pessoas ao redor não o percebem como escolha, percebem como ausência. Como se a pessoa não tivesse nada a dizer, ou como se estivesse se escondendo. É facilmente lido e não confere nenhuma vantagem. Existe outra versão, o silêncio de quem está ouvindo de verdade, enquanto todos ao redor estão parcialmente ausentes, ocupados formulando o que vão dizer em seguida. O silêncio de quem já formou uma opinião, mas não tem urgência de expressá-la agora. O silêncio de quem entendeu algo sobre a dinâmica da sala que os outros ainda não processaram. Esse silêncio tem uma textura completamente diferente. Quando a pessoa que o pratica finalmente fala, a sala presta atenção de um modo que não acontece com quem preenche todo o espaço disponível com palavras. Não por ser misterioso, mas porque há uma congruência entre o que é dito e a estrutura da pessoa que diz, e essa congruência é perceptível mesmo para quem não consegue articular por quê. O que produz esse tipo de silêncio? Uma única coisa, atenção genuína ao que está acontecendo fora, em vez de monitoramento constante de como você está aparecendo para os outros. Essas duas orientações são mutuamente exclusivas. Você não consegue ouvir de verdade enquanto está preocupado em como sua escuta está sendo percebida. Você não consegue observar uma dinâmica com clareza enquanto está tentando calcular o seu lugar nela simultaneamente. O que isso exige, concretamente, é uma tolerância ao desconforto de não saber como você está sendo visto num determinado momento. E esse desconforto é real. Para a maioria das pessoas, a incerteza sobre percepção social gera uma ansiedade de baixa intensidade que opera quase o tempo todo, especialmente em ambientes novos ou com pessoas cujo julgamento importa. Aprender a funcionar bem mesmo com essa ansiedade presente, sem eliminá-la, sem ceder a ela, é uma habilidade. E como toda habilidade, se desenvolve com repetição deliberada, não com insight. Agora quero fazer uma distinção que muda o enquadramento de tudo que discutimos até aqui. Existe uma versão do que estou descrevendo que é puramente tática, controlar expressão emocional para parecer mais forte, mais calmo, mais difícil de ler. Usar silêncio como posicionamento, suprimir reações para não dar informação ao adversário. Essa versão existe, funciona até certo ponto e tem um problema estrutural. Ela é sustentada por esforço. Você precisa se lembrar de fazê-la. E sob pressão suficiente, o que é sustentado por esforço cede. A outra versão, a que tem durabilidade real, não é sobre gerenciamento de aparência. É sobre o que acontece quando você genuinamente para de tratar as emoções como ordens e começa a tratá-las como dados. Quando a raiva não precisa mais ser suprimida porque você desenvolveu o hábito de investigá-la antes de agir a partir dela. Quando a necessidade de aprovação perde intensidade não porque você a combateu, mas porque você se tornou uma fonte mais confiável de validação para si mesmo.
Quando o silêncio não é estratégia, mas consequência natural de uma atenção que se moveu para fora, em vez de ficar circulando internamente. A diferença prática entre as duas versões é que a segunda não depende de ninguém estar olhando. Você age da mesma forma quando está sozinho e quando está sendo avaliado. E essa consistência, ao longo do tempo, é o que produz algo que vai muito além de percepção social favorável. Ela produz uma coerência interna que é perceptível para as pessoas ao redor, mesmo quando não conseguem nomear o que estão percebendo. Tem algo sobre status que precisa ser dito de forma direta, porque a maioria das análises sobre o tema fica na superfície. Status não é o que você sinaliza. É o que você não precisa sinalizar. E essa distinção não é semântica. Ela descreve um mecanismo real de como percepção social funciona. Quando alguém exibe poder, competência ou sucesso com frequência ou urgência acima do necessário, o sinal que chega para o observador não é o poder, a competência ou o sucesso. O sinal que chega é a necessidade de exibição. E necessidade de exibição implica, para o sistema de leitura social que todos operamos de forma semiconsciente, que o que está sendo exibido ainda não foi plenamente internalizado por quem exibe, que existe uma lacuna entre como a pessoa quer ser vista e como ela se vê. Isso não é teoria abstrata. Você pode verificar isso em qualquer dinâmica social que observar com atenção. A pessoa que interrompe para corrigir os outros em detalhes irrelevantes. Quem menciona conquistas em contextos onde não foi perguntado. Quem eleva o próprio status, diminuindo o dos outros sutilmente. Em todos esses casos, o que está sendo comunicado com mais força não é o conteúdo da mensagem, mas a estrutura psicológica de quem a produz. Em contrapartida, alguém que age com qualidade sem precisar que o ambiente reconheça essa qualidade no momento em que ela ocorre, que discorda sem precisar ganhar, que corrige sem precisar que a correção seja celebrada, que recusa algo sem precisar que a recusa seja compreendida. Essa pessoa ocupa uma posição social que independe de qualquer validação específica. Ela não precisa que você pense X sobre ela para permanecer estável. E essa independência é lida, por qualquer sistema social, como solidez. Antes de encerrar, quero colocar algo que normalmente fica fora dessas conversas, porque é desconfortável de admitir. Tudo o que foi dito aqui pode ser usado de duas formas radicalmente diferentes. A primeira é como ferramenta de autoconhecimento genuíno, um mapa para entender seus próprios padrões com mais clareza, reduzir o custo que eles têm sobre você e sobre as pessoas com quem você convive. A segunda é como técnica de posicionamento, uma forma de parecer mais controlado, mais ilegível, mais difícil de influenciar, com o objetivo de ter vantagem em interações onde você trata os outros como peças. Quem segue a segunda rota vai encontrar em algum momento um limite, não porque seja errado moralmente, embora seja, mas porque controle sem substância é detectável, não sempre de imediato. Mas ao longo do tempo, a distância entre o que você projeta e o que você é se torna perceptível para as pessoas que te observam com atenção. E quando a lacuna é percebida, o custo é proporcional ao quanto foi construído sobre ela. O que tem durabilidade real é mais simples e mais exigente, uma distância cada vez menor entre quem você é quando está sendo observado e quem você é quando não está. Não como moral, como estrutura. Porque quanto menor essa distância, menos energia você gasta gerenciando versões de si mesmo e mais de você está disponível para o que realmente importa. A próxima vez que sentir aquela urgência específica de reagir, de provar, de se defender, de preencher um silêncio que você não consegue tolerar, pause. Não porque pausar seja correto, porque pausar cria o espaço onde você decide, em vez de ser decidido. Nesse espaço, você não é o que está sentindo.
Você é quem está observando. E quem observa tem escolha. Quem apenas reage, não.